Olá! Vamos conhecer juntos um pouco mais sobre o município de Dona Ema? Nos próximos instantes, você será transportado para momentos importantes da história de uma cidade que tem muito a contar. Vamos iniciar abordando o histórico de Dona Ema. Em 1919, iniciou-se a colonização da região onde hoje se localiza o município de Dona Ema, quando uma equipe de medição de terras da Sociedade Colonizadora Hanseática alcançou um dos afluentes da margem direita do rio Crauel, ainda sem denominação. Os componentes da equipe prestaram então uma homenagem à esposa do diretor da Sociedade Hanseática, José Dick, denominando-o de Rio Dona Ema, nome este que foi estendido a toda a região banhada por este rio e seus afluentes. De conformidade com os registros encontrados em documentos da Sociedade Colonizadora Hanseática, no ano de 1919, época das medições, já se verificou o início da colonização com a aquisição dos primeiros lotes de terras pelas famílias Andreas Schwartz, Albert Koglin, Ewald Kinas, Alois Marrota, Ludwig Rupert, Johann Philipp Krenkel e Louis Ernst Lindner. Em 1920, seguiram-se as aquisições de lotes pela família de Heinrich Ax e outras, dando início à vinda de um grande número de imigrantes alemães ou filhos de alemães imigrantes das antigas colônias de Blumenau, Indaial e Timbó, imigrantes teuto-russos e imigrantes italianos. Formaram-se pequenos núcleos em torno do comércio, escola e igreja da época, dando origem a um pequeno povoado no lugar onde se localiza a atual cidade de Dona Ema, que teve como sua primeira denominação oficial o nome de Vila Conder. Em 26 de janeiro de 1934, o povoado de Dona Ema foi elevado à categoria de distrito, com o nome de Gustavo Richard, em homenagem ao ex-governador de Santa Catarina. Contudo, prevaleceu entre o povo a denominação original de Dona Ema, quando em 17 de maio de 1962 foi criado o município, passando a denominar-se pela vontade popular de Dona Ema. O município de Dona Ema foi instalado em 15 de junho de 1962, sendo nomeado prefeito provisório o Sr. Erich Kiel. Adotando-se o nome de Dona Ema, homenageou-se uma pessoa altamente benemérita, Ema Maria. Nasceu em Blumenau a 7 de julho de 1885. Era filha de Carlos Rischbitter e Hedwig Klassen. A 29 de agosto de 1904, quando tinha 19 anos, casou-se com o agrimensor José Dick, funcionário da Sociedade Colonizadora Hanseática, com sede em Amônia, atual Ibirama, onde o jovem casal estabeleceu residência. Junto ao esposo e os 5 filhos, Dona Ema exerceu verdadeiro apostolado no lar e na sociedade, esmerando-se em transmitir as virtudes e os valores que trouxe da casa paterna. Participava com dedicação das atividades beneméritas em favor de hospitais, escolas, igrejas, associações culturais e esportivas. Ema Maria Dick, viúva desde 1931, faleceu em Blumenau em 10 de abril de 1950. O município de Dona Ema está situado no Vale do Itajaí do Norte, pertence à microrregião do Alto Vale do Itajaí. Possui uma extensão territorial de 181 km² e uma população de 3.723 habitantes, segundo o censo de 2010. Pertence à AMAVE, sigla de Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí. A distância entre a cidade de Dona Ema e a capital Florianópolis é de 237 quilômetros, via BR-282 e 257 quilômetros, via BR-101. Limita-se ao norte com Vitimarsum e José Boatê, ao sul com Presidente Getúlio e Rio do Oeste, a leste com Presidente Getúlio e a oeste com Taió e Vitimarsum. Juridicamente pertence à comarca de Presidente Getúlio. A sede do município de Dona Ema situa-se em um vale a 390 metros acima do nível do mar, e o ponto mais elevado do município localiza-se na Serra do Caminho do Morro, a uma altitude de 715 metros, fazendo parte da Serra do Mar, região do Brasil onde ocorreu um intenso derramamento vulcânico há 250 milhões de anos. Originalmente, o território de Dona Ema foi coberto por Mata Atlântica e por mata de araucária, mas foram bastante devastadas durante o ciclo da madeira,
e atualmente está restrita a 1/4 da área total do município. A Mata Atlântica desenvolve-se sobre um substrato rochoso de ardósia, de fácil fratura, o que propiciou o aparecimento de penhascos, onde em alguns casos existem magníficas cachoeiras. O relevo é constituído de superfícies planas, suavemente onduladas e de planalto. Com referência ao sistema hidrográfico, o município de Dona Ema é banhado pela bacia do rio Crauel, cujo afluente principal é o rio Dona Ema. Há ribeirões espalhados por todo o município que desembocam nos 2 rios citados. Este complexo hídrico pertence à bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu, que abrange 15.000 km². Essa grande bacia hidrográfica, formada por milhares de pequenos afluentes, lança suas águas no Oceano Atlântico, na divisa dos municípios de Itajaí e Navegantes. Quanto à história geológica de Dona Ema, o município localiza-se no Planalto Sedimentar Gondwanico. O Planalto Sedimentar Gondwanico é constituído por rochas formadas há centenas de milhões de anos, quando a América, África, Austrália, Antártida e Índia estavam unidas, formando um único continente, denominado Gondwana. As plantas e animais que viviam nessa era podiam circular livremente nesse grande continente. Cerca de 170 milhões de anos no período Triássico, esse supercontinente começava a se fragmentar e se deslocar em várias direções. A América do Sul se deslocou e continua se deslocando à base de 5 centímetros por ano, rumo ao oeste. Já afastou a América cerca de 6.000 quilômetros da costa africana. A África continua se deslocando até hoje rumo a nordeste. Assim, cada parte do Gondwana deu origem a vários continentes menores que conhecemos hoje, como a América, a Austrália, Antártida, entre outros. Em tempos geológicos mais recentes, nas últimas dezenas de milhões de anos, outros fenômenos geológicos, chamados de isostasia e epirogênese, provocaram uma pulsação vertical para cima, de amplas áreas do continente. É desta fase o soerguimento da Serra Geral e a formação do Planalto Sedimentar, onde hoje se localiza o município de Dona Ema. A elevação do Planalto fez com que as águas do rio Itajaí do Norte e do rio Crauel, entre outros, esculpissem essas rochas antigas, formando o vale onde hoje se localiza o município de Dona Ema. A sede do município está assentada sobre um pacote de rochas formadas no período Permiano, depositadas em ambientes marinhos e glaciares, as chamadas geleiras, denominado pelos geólogos de Formação Rio do Sul, o grupo Itararé. A idade dessas rochas é da ordem de 300 milhões de anos. As rochas marinhas são formadas por folhêlios e siltitos. As rochas glaciares são formadas por argilitos, conglomerados e diamictitos, formadas em ambientes de grandes geleiras. As partes mais elevadas que ladeiam a sede do município é formada por um pacote de rocha denominado pelos geólogos de Formação Rio Bonito, Grupo Guatá, do período Permiano, com idade da ordem de 250 milhões de anos. Essas rochas foram formadas em ambientes litorâneos, flúvio-deltaicos, rios e ilhas na foz dos rios e ocasionalmente marinhos. São rochas sedimentares representadas por arenitos, siltitos, argilitos, folhêlios e mais raramente conglomerados. Essas rochas foram esculpidas pela erosão das chuvas e rios e as suas partes elevadas remanescentes, como as serras da Onça, do Uru, Caminhos do Morro, Caminhos da Chapada, do Araçá e muitos outros, formam hoje belas paisagens, onde se espalham os lindos campos de altitudes. Estas paredes de rochas sedimentares sustentam os belos campos elevados que circundam a sede do município de Dona Ema. Os campos de altitudes formam superfícies planas, circundados pelas paredes abruptas, sustentadas pelos arenitos da Formação Rio Bonito. Os solos das partes altas são em sua maioria cambisolos, que nada mais são do que jovens solos sem o horizonte B, ou solos litólicos muito delgados, quase sempre arenosos e suscetível à erosão. Vejam este afloramento, onde pode-se observar um pacote de arenito da Formação Rio Bonito sendo explorado para a extração de areia, para uso na construção civil.
Essa formação geológica forma solos pobres, arenosos, com pouca fertilidade e muito vulnerável à erosão. Em síntese, Dona Ema se destaca pelas belas paisagens que evoluíram na era paleozoica, no período permiano, há cerca de 300 milhões de anos atrás, quando a América ainda pertencia ao supercontinente Gondwana. De lá para cá, houve a fragmentação e separação dos continentes e sua elevação posterior, com consequente erosão e lapidação pelas chuvas, rios e ventos, que deram origem aos belos campos de altitudes, as escarpas que ladeiam esses campos, a caverna como a gruta de Nossa Senhora de Fátima e inúmeros outros sítios que tornam Dona Ema uma referência em sítios geológicos. A Gruta Nossa Senhora de Fátima é uma obra da erosão recente provocada pelas águas, no pacote de rochas formadas por antigas geleiras, quando a América ainda pertencia ao supercontinente Gondwana e que se localizava junto ao Polo Sul. Sobre as florestas de Dona Ema, o artista Franz Becker possivelmente foi o primeiro a retratar a paisagem, mesmo já alterada pelos imigrantes. A floresta com araucárias rica em fauna de variada flora servia de passagem, abrigo e fonte de alimentos para nossos choclen. Inúmeras espécies de grande interesse econômico, tais como perobas, canelas, cedros e outras, formavam o subbosque no vale do rio Dona Ema, ladeado pelos chapadões que aqui denominamos de serras. As araucárias dominavam no fundo do vale do rio Dona Ema e nos chapadões, entre 500 e 700 metros de altitude, a partir de São Donato, em direção do Caminho Pinhal e Caminho do Morro. No alto das serras do Uru, São Donato, Pinhal e Caminho do Morro, os solos são arenosos e, portanto, bem drenados com flora variada. Próximo à Escola de Educação Básica Maria Angélica Calazans, do Caminho Pinhal a um remanescente de floresta ombrófila mista de inestimável valor que merece ser perpetuamente preservado. Este remanescente só não contém araucárias, por terem sido explotadas. Contudo, nela encontramos representantes de todas as demais espécies nativas. Nos íngremes paredões formados pelas serras, alguns com leitosas cachoeiras, podem ser encontradas numerosas espécies que se agarram às rochas, desejando apenas viver e se perpetuar. Já mais abaixo, no terço médio e inferior, arbustos e árvores se fixam ao solo raso e bem drenado. Do início da colonização até 1950, todo o pinheiral foi explotado, bem como todas as demais espécies nativas de interesse econômico. Atualmente, há uma intensa substituição das áreas agrícolas e das pastagens pelo plantio de eucaliptos e pinos, trazendo profundos reflexos sobre a quantidade de água disponível e sobre a biodiversidade de animais e plantas nativas. Não menos importantes, os animais também fazem parte da história de Dona Ema, e assim como em toda a floresta atlântica, a fauna de Dona Ema é de grande diversidade. Entre os mamíferos, a anta é o maior mamífero do Brasil, atinge 2 metros de comprimento e chega a pesar 300 quilos. Os adultos têm pelagem marrom escuro. Os filhotes apresentam listras e pintas esbranquiçadas ao longo do corpo. Uma característica marcante é o focinho em forma de pequena tromba, muito móvel, capaz de segurar ramos de vegetação. Vive geralmente próximo à água, nada e mergulha muito bem. Seus hábitos são preferencialmente noturnos. Gosta de comer folhas, brotos, plantas aquáticas, pasto, frutos e raízes. A anta está atualmente extinta no Vale do Itajaí devido à caça excessiva e degradação de habitats naturais. Também temos as aves tropicais, que são espetacularmente coloridas. Suas plumas refletem todas as cores de espectro de luz. Muitas nos são familiares e próximas, tais como o João de Barro, eleita ave símbolo de Dona Ema. Seu nome se deve ao comportamento de construir o seu ninho em forma de forno de barro. É uma espécie que prefere ambientes abertos, não vive em floresta fechada. A colonização desta ave em várias regiões de Santa Catarina acompanhou o desmatamento para a colonização e a agricultura. O casal começa a construir o ninho vários meses antes da estação reprodutiva, que começa em fins de agosto. Assim, em maio, você já pode observar a ave construindo seu ninho. O tempo de construção vai depender da disponibilidade de barro umedecido próximo do local escolhido para o ninho.
As cores fortes despertam para outra ave, o tucano de bico verde, também representativo no Vale do Itajaí do Norte. Este tucano pode ser observado em praticamente todos os ambientes, desde as florestas mais preservadas, bem como em áreas mais habitadas e em matas ciliares. Ingere uma grande quantidade de itens alimentares e, na estação reprodutiva, busca ninhos de outras aves para comer os ovos ou filhotes. Contudo, sua dieta principal é baseada em frutos de espécies florestais nativas, como a bicuíba, cujos frutos grandes são mais bem dispersados na floresta por aves de maior porte, como o tucano de bico verde, desempenhando assim uma importante função ecológica na natureza. Os répteis, essas amadas criaturas, estão representados em Dona Ema, desde o lagarto até pequenas cobras. O teiu, por exemplo, é um lagarto grande, frequentemente visto pela população durante os meses mais quentes do ano. Isso porque necessita da temperatura ambiente para acelerar o metabolismo, ou seja, para ter velocidade de movimentos para caçar, fazer digestão e fugir de predadores. É um réptil bastante generalista quanto à alimentação. Se alimenta de uma infinidade de insetos e outros invertebrados, mas também de vertebrados como ratos, cobras, aves e seus ovos e frutos caídos, como os da palmeira gerivá. As cobras, por sua vez, são lá tão bem vistas. A jararaca é uma serpente peçonhenta com dentes especializados para inocular veneno em suas vítimas. Portanto, é um animal que oferece riscos à população. Alguns cuidados ajudam a evitar acidentes com essa espécie, tais como usar botas ou calçados fechados com perneira quando andar no mato. Quando adultas, as jararacas se alimentam exclusivamente de roedores, principalmente durante o entardecer e à noite. Elas identificam as trilhas de camundongos através do cheiro, depois se posicionam próximo a elas e aguardam a passagem do roedor para desferir um bote rápido. Ela percebe a aproximação do roedor por meio da fosseta loreal, que é uma abertura entre o olho e a narina, que percebe variações de temperatura associada ainda à capacidade de visão noturna. Desse modo, manter quintais limpos e sem ratos ajuda a manter as serpentes peçonhentas longe de casa. A diversidade de sapos, rãs e pererecas também é marcante. O sapo ferreiro, por exemplo, é um anfíbio de grande porte, chega a 10 centímetros de comprimento. Apesar de popularmente ser conhecido como o sapo-martelo, devido à sua vocalização se assemelhar ao som de uma batida seca, esta espécie é, na verdade, uma perereca. Como as demais pererecas, essa espécie tem a capacidade de escalar, pois possui discos adesivos na extremidade dos dedos. Suas vocalizações são escutadas nos meses mais quentes do ano, em geral de novembro a março. Os machos constroem ninhos na margem de lagos e poças, depois vocalizam para atrair a fêmea. Se uma fêmea se interessar pelo macho e gostar do ninho, ela dá um toque feminino no ninho, aprofundando-o e erguendo as bordas, e, enfim, colocam os ovos neste ninho e o macho pode cuidar do ninho por alguns dias. Já o sapo cururu, este sim, é um sapo típico. Em média tem 13 centímetros de comprimento, mas pode chegar a mais de 15 centímetros. Seu nome também é originário da vocalização, produz um longo curururururu. Os sapos são terrestres e não têm a capacidade de escalar que as pererecas têm. Também são mais lentos que as pererecas e rãs, o que os deixa mais vulneráveis a predadores. Contudo, os sapos desenvolveram uma poderosa defesa química. A sua pele é áspera e verrugosa devido à presença de glândulas produtoras de veneno. Em particular, um par de glândulas grandes em formato elíptico, as glândulas paratoides, posicionadas logo atrás dos olhos, caracterizam os sapos. A reprodução envolve a deposição de ovos protegidos em cordões gelatinosos. Os girinos são pequenos e de cor preta, formando densos agregados em poças e remansos de rios. Devem-se destacar também os peixes na fauna da cidade. O rio Dona Ema e seus afluentes alojam ou alojavam em seu leito uma significativa diversidade de peixes. Para citar só algumas espécies, destacamos a traíra, o jundiá, o cascudo e a piava ou piaba, pequeno peixe de escamas que prefere águas limpas e puras. É assim um indicador de qualidade da água. Infelizmente, as atividades humanas poluem nossos ribeirões e rio com agrotóxicos, fertilizantes químicos e dejetos orgânicos.
colocando em risco a vida da fauna aquática. Este fenômeno é agravado pela ausência de vegetação ciliar. Neste momento, vamos falar sobre habitantes muito antigos de Dona Ema, os Xoclém. Estima-se que os índios sul-americanos habitam o continente há cerca de 12 mil anos. Entre os inúmeros grupos brasileiros, os Xoclém, nômades, tinham na floresta, desde o litoral até o Planalto, seu território de domínio e refúgio. Viviam da caça e da coleta. A floresta atlântica, em especial a floresta com araucárias, fornecia tudo o que era necessário para viver. Caçavam mamíferos, aves, coletavam mel, frutos e raízes silvestres. O pinhão era um dos principais alimentos. Com a colonização europeia do Vale do Itajaí, iniciam os embates entre os botucudos e os imigrantes. As autoridades contratam bugreiros para afugentar os selvícolas pela boca da arma. Segundo relatou Ireno Pinheiro, a Silvio Coelho dos Santos, primeiro disparava-se uns tiros, depois se passava o resto no fio do facão, cortavam-se as orelhas, cada parte em apreço. Às vezes, para mostrar, a gente trazia mulheres e crianças. Tinha que matar todos, senão, algum sobrevivente fazia vingança. O mais conhecido bugreiro era Martinho Marcelino de Jesus, Martinho Bugreiro, caboclo nascido em 1876. A violência contra os índios repercute na imprensa e no exterior. Havia jornais que consideravam os índios um obstáculo ao progresso e outros, humanistas, consideravam os índios seres humanos. Surge assim, em 1906, a Liga Patriótica para a Catequese dos Silvícolas. O governador Gustavo Richard foi seu presidente de honra. As denúncias de maus-tratos chegam por meio de Albert Frick ao 16º Congresso Americanista em Viena, no ano de 1908. Em consequência, o governo da República criou em 1910 o SPI, sigla de Serviço de Proteção aos Índios. Para apaziguar os conflitos, o SPI envia ao Vale do Itajaí do Norte o jovem Eduardo de Lima e Silva Herhan. Herhan logrou êxito. No dia 22 de setembro de 1914, faz o primeiro contato e confraterniza com os botocudos às margens do rio Plate. Eduardo Herhan reuniu as diversas aldeias em uma única área, o posto indígena Duque de Caxias. Para proteger os índios, as incursões na floresta foram desestimuladas e os Xoclém tiveram que ser alimentados. Mas o SPI não dispunha de recursos. Muitas foram as dificuldades. Eduardo dizia: o papel do SPI era de engordar sapo para a cobra comer, isto é, submeter o indígena para servir a sociedade dominante, segundo relata Silvio Coelho dos Santos. O relato ainda conta com as seguintes palavras: se pudesse prever que iria vê-los morrer tão miseravelmente, os teria deixado na mata, onde ao menos morreriam mais felizes e defendendo-se de armas na mão contra os bugreiros que os assaltavam. Avançando na história de Dona Ema, vamos conhecer um pouco sobre os medidores de terras e as aberturas das estradas. Em 1894, foi criada a Sociedade Colonizadora Hanseática, resultado da fusão de 3 companhias de navegação e empresários alemães. Como estratégia de lucro, a empresa raciocinou com a venda de passagens para imigrantes alemães, a venda de lotes na nova colônia, a venda de ferramentas e utensílios e a compra de produtos, tais como madeira e produtos agrícolas, além da manutenção de uma colônia de língua e cultura alemã no sul do Brasil. As terras do Vale do Itajaí do Norte foram adquiridas do governo de Santa Catarina, na época Hercílio Luz, divididos em lotes servidos por precárias estradas. Árduo foi o trabalho daqueles que, acompanhados por um agrimensor, tinham que abrir e demarcar as linhas divisórias entre as centenas de lotes e demarcar o melhor traçado para as futuras estradas. Apenas com ferramentas manuais e muita força muscular, os abridores de estrada tiveram que cavar terras e rochas ao longo das serras para possibilitar o acesso àquelas localidades. Os abridores eram colonos, donos de lotes que eram contratados pela colonizadora, possibilitando-lhes algum dinheiro para comprar sal, açúcar e outros mantimentos para a subsistência de suas famílias. Hoje, Dona Ema está ligada a Presidente Getúlio através de rodovia estadual asfaltada distante 17 quilômetros. Não se pode deixar de abordar a colonização de Dona Ema,
que iniciou em 1919 e exigiu a construção de casas e estábulos. Para atender essa demanda, já em 1922, o pioneiro Albert Koechlin, seus filhos Otto e Paul, represaram o rio Donaema, fonte de força motriz para movimentar a serraria e a atafona. A represa ainda hoje existe e fica nas proximidades da igreja Cristo Rei, no centro de Donaema. A fauna abundante exercia um forte fascínio aos amantes da caça, tanto como lazer como fonte de proteína. Não raro, os imigrantes exibiam seus troféus. A caça era praticada solitariamente ou em grupos de amigos. Cerca de um ano após a aquisição de seus lotes, os colonizadores iniciaram o desmatamento e construíram suas casas e ranchos, enquanto o rio Donaema banhava a nova colônia. O professor Johann Sporer foi o primeiro professor formado a lecionar em Donaema durante 10 anos. Ele residia na localidade de Uru Baixo e era um fiel auxiliar do pastor Dr. Audinger na organização das escolas na então área de abrangência da colonizadora hanseática. Hoje, esta área compreende os municípios do Vale do Itajaí do Norte. Construir sua casa era sempre motivo de júbilo. Também não foi diferente com a família Schneider. Amigos e vizinhos se reuniam para brindar. As exuberantes araucárias, testemunhas da alegria, forneciam suas fibras na construção desta colônia. A família Kitter chegou a Donaema no ano de 1924. Vinda da Alemanha, desprovida de bens, em poucos anos era proprietária de uma casa em seu lote colonial na localidade da Serrinha. Isto foi motivo de orgulho e enorme satisfação. Donaema foi o primeiro porto seguro dos imigrantes teuto-russos, menonitas, no Brasil. Na Serra do Uru, se estabeleceram em 1930. A floresta teve que ceder seu espaço para os que foram perseguidos por quase toda a Europa. Aqui, na sua nova pátria, tornaram-se donos de suas terras. Em 1934, Donaema foi elevada à categoria de Distrito de Ibirama, sob o nome de Gustavo Richard, em homenagem ao ex-governador. Em apenas 20 anos de colonização, apresentou grande crescimento. Escolas, igrejas, Casa da Cultura e clubes esportivos são testemunhos da índole de seu povo. A abordagem agora será sobre a extração de madeiras em Donaema. As araucárias, as canelas, os cedros e outras tantas madeiras de nobre qualidade tiveram importância ímpar, se não a maior das importâncias na colônia de Donaema. Elas protegiam das intempéries as famílias vindas de longe em busca de um novo lar. É inimaginável querer entender os sentimentos do homem, apoiado em paus roliços, munido de pequeno machado, diante da majestosa árvore da floresta atlântica. A história mostrou que não houve sentimentos de inferioridade. Pelo contrário, orgulhosos exibiam seu troféu sob a égide da inesgotabilidade dos bens naturais. Só hoje sabemos que houve um equívoco. No início da colonização, a principal fonte de renda era a extração de madeira, já que o milho, a mandioca, os suínos e bovinos ainda estavam por vir. Por outro lado, as construções de casas e ranchos eram uma necessidade. Diante disto, as serrarias eram um excelente negócio. O transporte dos bens da floresta era feito de acordo com as tecnologias disponíveis. Bovinos, cavalos e, mais recentemente, caminhões eram amplamente utilizados. Araucárias de diâmetro superior a 1,5 metro eram comuns. Eram tão intensamente explotadas que estão praticamente extintas em Donaema. Sobre a cultura em Donaema, inicio citando a família Ax, que chegou na cidade no ano de 1920 e construiu 4 anos depois sua casa em estilo enxaimel com tijolos fabricados artesanalmente. Hoje esta casa aloja a Casa do Imigrante. Os imigrantes alemães incentivaram muito a cultura. Música, teatro, canto, ginástica e outras expressões artísticas eram frequentes, especialmente aos domingos e feriados. Construída apenas por imigrantes vindos diretamente da Alemanha, a Casa da Cultura foi o grande marco da cultura. Nela havia uma biblioteca, sala de reuniões, auditório, onde se apresentavam grupos de teatro, cinema e outras manifestações. Este prédio foi demolido após a Segunda Guerra com o intuito de aniquilar a cultura germânica. A Sociedade de Tiro foi a primeira organização sociocultural de Donaema. A Sociedade de Tiro, além do lazer, serviu de agente aglutinador de um povo sem outras opções de entretenimento.
25 de julho era uma data significativa para os imigrantes alemães. Ela lembra a vinda dos primeiros imigrantes alemães para a região sul do Brasil, em São Leopoldo, no ano de 1824. Esmeravam-se na decoração de suas carroças alegóricas para mostrar as dificuldades no início da colonização em meio à floresta. Na história da educação de Dona Ema, como colônia alemã, na ausência do Estado brasileiro, as escolas eram mantidas pela colonizadora hanseática e pelos pais das crianças. Diante dessas circunstâncias, o processo pedagógico só poderia ser realizado em língua alemã. O presidente da Alemanha, von Hindenburg, em fevereiro de 1933, recomendou aos imigrantes que tinham o Brasil como destino as seguintes palavras: amor à nova pátria, fidelidade à terra natal, que seja este o sentido no qual todos os brasileiros de sangue alemão sempre renovam seu reencontro. Assim, saudosos cultivaram sua língua materna com grande amor à pátria brasileira. No final de 1937, entrou em vigor a campanha de nacionalização do ensino. Com a proibição do uso das línguas estrangeiras, a escola recebeu o nome de Escola Mista Estadual Gustavo Richard, o mesmo nome do distrito. No entanto, não houve substituição de professor, haja vista que Richard Paul Schultz lecionava na escola da comunidade alemã, era fluente na língua portuguesa. Neste ano, Schultz também ministrou voluntariamente o primeiro curso da língua portuguesa para pessoas adultas. Durante sua permanência como professor nesta escola, além da aplicação correta do currículo escolar introduzido pelo novo sistema, Schultz continuou a dar grande ênfase aos trabalhos artísticos culturais muito prestigiados na época, ensaiava com os alunos aulas de canto, música e teatro, encerrando suas atividades no final de 1938. Os trabalhos do professor Schultz foram de relevante importância no processo da nacionalização do ensino em Dona Ema. Um dos principais fatores se deve ao fato do seu conhecimento dos idiomas português e alemão, pois tinha facilidade em traduzir e transmitir os novos conteúdos do currículo escolar para os alunos que não sabiam falar a língua portuguesa. Para socializar as crianças de todo o distrito, frequentes encontros eram promovidos, feitos no campo de futebol do Duque de Caxias. Após a nacionalização do ensino, o governo de Santa Catarina assumiu a manutenção das escolas. Já em língua portuguesa, as aulas eram ministradas na Casa da Cultura. Nas datas nacionais, especialmente dia 7 de setembro, ocorria o desfile, a festa da escola e a foto com todos os alunos. Rigorosamente uniformizados, pousavam juntos com seus mestres. Hoje, Dona Ema conta com 3 escolas, na localidade de Caminho Pinhal, no bairro de Nova Esperança, e na sede do município. Pequenas escolas isoladas no interior foram desativadas em consequência do processo de nucleação do ensino. Neste momento será explanada um pouco da história de Alexander Lenard, húngaro, nascido em Budapeste. Lenard sofreu a Primeira Guerra. Quando ainda criança, foi levado a Viena, onde estudou e teve seu primeiro contato com a arte e a cultura. Depois, jovem ainda, foi a Roma, onde estudou medicina, com inclinação para a história da medicina e a filosofia. Conheceu Andrietta, uma nobre com quem se casou. Aos 29 anos, mais uma vez a guerra interferiu na sua vida. Logo que pôde, no início dos anos 1950, a bordo de um navio carvoeiro transformado para transporte de pessoas, veio ao Brasil. Trabalhou como médico no interior do Paraná e depois em São Paulo. Em São Paulo, ouviu falar de Dona Ema, um belo vale entre colinas. Com um pouco de dinheiro que acumulou como médico em São Paulo, veio a Dona Ema. Aqui, comprou uma farmácia e trabalhou como médico. Comprou ainda um terreno no bairro de Nova Esperança e lá edificou uma casa, onde clinicou, escreveu e pintou, na certeza de que neste vale cresce e viceja a paz eterna. Alexander e sua amada Andrietta, professora de francês em Blumenau e na Universidade Federal de Santa Catarina, repousam em seu lote no Vale da Paz Eterna. Importante no desenvolvimento físico e psíquico, o esporte também é relevante na história de Dona Ema. Dentre as várias agremiações esportivas, 2 se destacavam, o Duque de Caxias Futebol Clube e o Avaí Futebol Clube. A rivalidade esportiva não só se manifestava em campo, mas também no campo político-partidário, em que um clube detinha simpatizantes do PSD e o outro da UDN.
Na sede de Dona Ema, as atividades esportivas hoje são desenvolvidas no Complexo Esportivo Municipal, compreendendo o Ginásio de Esportes Prefeito Valdemar Yumes, o Estádio Municipal Alfred Dahm e o Pavilhão de Bote a Vereador Antônio Darol. Este complexo veio atender a demanda da comunidade do centro, contendo espaços para a prática de futebol de salão, voleibol, handebol, basquete, futebol de campo, atletismo, boccia e outras atividades desportivas. Ao pensar em belas paisagens de Dona Ema, uma em especial vem à mente e se destaca: a Gruta Nossa Senhora de Fátima. Esta gruta é o resultado do processo erosivo da água numa rocha formada por antigas geleiras, quando a América ainda pertencia ao supercontinente Gondwana, que se localizava junto ao Polo Sul. Há cerca de 300 milhões de anos, teve origem a formação geológica de Dona Ema, num tempo em que o continente americano ainda estava ligado à África. Nestas rochas, mais recentemente a água esculpiu a gruta, que veio a ser motivo de encanto e atração para piqueniques e outros lazeres. Em 1939, foi construído um novo acesso de Presidente Getúlio a Dona Ema, cujo traçado se fez pela gruta. Munidos apenas de ferramentas manuais, trabalhadores cavaram a nova via, diminuindo a distância entre as duas localidades. Toda a comunicação com o restante do Vale do Itajaí era feita pela estrada que passava pela gruta, cuja via deixou de pertencer ao sistema viário na década de 70, quando da construção de novo traçado. Em 1965, Francisca Polidoro, devota de Nossa Senhora de Fátima, residente em Itajaí, doou a imagem e a instalou na gruta. Este fato motivou a Igreja Católica a realizar a inauguração, transformando o local em espaço para a celebração de missas e outros atos de fé cristã. Anualmente, no primeiro domingo de maio, a Igreja Cristo Rei realiza aqui sua festa. O evento atrai pessoas e devotos de toda a região. Estamos chegando ao fim desta apresentação e não podemos esquecer dos Passos Municipais de Dona Ema. Em 1962, a cidade foi emancipada de Presidente Getúlio e sua administração instalada na antiga Intendência Distrital, um prédio que fora construído em 1951. A expansão das ações administrativas exigiu um espaço maior. Assim, um antigo salão de bailes foi adquirido e lá instalada a prefeitura. Este salão foi construído em 1925, que possuía também uma casa de comércio. A modernidade exigiu uma nova edificação. Assim, em 1979 foi construída a nova prefeitura e, anexo a ela, os demais espaços que concentram a administração municipal.